Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou assistente de cursos da Casa Museu Ema Klabin, no núcleo coordenado pela Ana Cristina Montella, que também nos acompanha aqui hoje. Nessa noite, a nossa palestra intitulada Os Bárbaros Europeus no Japão será conduzida pelo professor Yves Roland. Hoje, nessa palestra do Yves, ele vai tocar sobre alguns aspectos das relações entre trocas culturais, alimentares e tecnológicas entre povos. Para isso, eu queria lembrar a todos vocês que nós estamos realizando uma campanha de arrecadação para viabilizar o projeto 10 Receitas de Ema Klabin. Esse projeto ele é organizado pela especialista em estudos alimentares, Ianca Babenco, que também estará na nossa programação, combinada à exposição Faca, Colher e Garfo, uma História, que atualmente está ativa na Casa Museu. E nesse projeto, a gente prevê, então, planeja essa nova publicação com as receitas mais frequentemente servidas pela Ema Klabin para os seus convidados. E essas receitas, elas são interessantíssimas, elas misturam signos alimentares, recriam novos sentidos para a culinária, e em breve a gente vai falar mais delas. E essa contribuição, ela prevê também recompensas para quem puder contribuir. Eu vou deixar o link aqui já no início da palestra para vocês darem uma olhada. E essa arrecadação também viabiliza que outras programações culturais com a gratuidade também aconteça. Então, a gente conta com a participação de vocês nessa campanha, que vai ser com certeza fundamental para a Casa Museu. E apresentar o nosso querido professor Yves Roland, que é doutor em arqueologia pela Université Lumière, em Lyon, na França. Ele é graduado em História pela Université Pierre-Mauroy, na França, em Grenoble. Participou de escavações arqueológicas também no mesmo país. Trabalhou para diversos museus de história. Atualmente é chefe de projetos culturais e educador no Museu da Confluence, em Lyon, na França. Pesquisador associado ao laboratório AR, Arqueologia e depois você pode me corrigir, Yves. Arqueometria, na Université Lumière Lyon 2, membro do Kokusai Tokenkai, Associação de Estudos dos Sabres Japoneses em Paris. Com esse currículo vasto, Yves, a gente, enfim, está muito feliz de novo, de te receber aqui na Casa Museu para mais essa palestra. Então, agradeço a sua participação e boa noite para nós. A palavra é sua. Obrigada. Muito obrigado, Olivia. Então, também vou começar para agradecer. Agradeço a Fundação Ema Klabin por me receber mais uma vez, um prazer. E agradeço também a presença de todos vocês. Então, como a Olivia acabou de apresentar, a gente vai falar desse tema, os bárbaros europeus no Japão. O título pode ser percebido como meio provocador, então é de propósito, mas, por um outro lado, é a tradução exata, bárbaro, de uma expressão que se usava no Japão justamente para falar desses europeus que vieram no Japão a partir do sul do país. A gente vai ter tempo de apresentar tudo isso, mas é só para destacar o fato que é uma expressão que foi realmente usada para falar da vinda dos portugueses durante o primeiro tempo. Tá travado? Não, tá bom. Pronto. Então, para começar, pensei que poderia ser útil de se localizar em uma cronologia. Então, a divisão do tempo, para falar da história do Japão, é diferente da nossa, mas só para vocês se localizarem, a gente vai falar do Japão feudal, que corresponde ao momento que os samurais conseguiram chegar ao topo da sociedade. Eles vão controlar a sociedade. Então, a partir do final do século XII até o século XIX. Este período do Japão feudal está dividido em dois. Durante um primeiro momento, em resumo, é uma bagunça, no sentido que são guerras de clãs sem fim, cada família querendo pegar o poder sobre as outras. E a partir do início do século XVII tem a unificação do país, que vai ser feita através de 3 homens, que a gente vai
ver durante essa apresentação, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Então, a vinda dos portugueses, depois dos holandeses e tudo, é nesse momento chave, esse momento de transição entre justamente esse momento de guerra sem fim e a pacificação do país. Então, só para contextualizar um pouquinho, quando eu estou falando de guerra sem fim, estou falando desse período que a gente chama de Muromachi. Bom, a situação é que o imperador não tem mais um poder, um verdadeiro poder, vamos dizer. Eles têm um papel, sobretudo, religioso. É como se fosse o Papa, no resumo. E são famílias de samurais que vão lutar para estender as terras e, de vez em quando, tem um que vai superar os outros e que vai pegar o título de shogun, que quer dizer ditador militar. Então, tem uma fragmentação do poder central. E neste contexto, como falei para vocês, vamos ver a ascensão de 3 homens que vão fazer a unificação do país. Então, o objetivo hoje não é de falar de guerra, esse tipo de coisas. O objetivo é de falar da relação entre os japoneses, os europeus, e de ver como cada um podia se ver. Então, essa apresentação está dividida em 3 períodos históricos. Um primeiro de momento de contato entre os japoneses e os portugueses. O segundo momento que o país vai se fechar e são os holandeses que vão aproveitar, porque vão ser os únicos com os chineses que vão ter o direito de entrar em porto lá no Japão. E o Bakumatsu, que vai ser o fim do isolacionismo, e vamos ver como o Japão chegou a se reabrir de novo. Então, vamos começar pela vinda dos portugueses no final do século XVI. Então, para começar, eu queria falar um pouco da percepção que os europeus tinham do Japão antes mesmo de ver esses barcos portugueses ir no Japão. Então, durante séculos, a visão que os europeus tinham do Japão vinha dos textos de Marco Polo. É interessante de ver que a própria palavra Japão deriva do mandarim, uma língua chinesa Jepen, que quer dizer raiz do dia. E isso é a versão curta de Jepenko, país do raiz do dia. Então, em alguns mapas podemos ler Zipango ou Zipangu, que vai dar Japão em italiano. E para os próprios japoneses, a palavra, para eles também deriva do chinês Nippon e depois Nihon. Aqui neste mapa, na verdade, é a superposição de 2 mapas. Em branco é a representação real do continente americano e acima tem a superposição da Ásia, como os europeus imaginavam no final do século XV. E essa grande ilha era a ilha do Japão. Então, a forma é diferente, o tamanho é diferente, a localização é diferente. Este mapa é da segunda metade do século XVI. O continente americano já está mais ou menos desenhado. Tem, inclusive, canibales no Brasil aqui. E, do outro lado, a gente vê de novo a ilha do Japão, Zipangri. Então, aos poucos, o conhecimento vai aumentando. Então, como os portugueses chegaram lá, na verdade, foi um acidente, vamos dizer. Os portugueses já tinham alguns portos comerciais na Ásia, em Goa, por exemplo, na Índia, também em Malacca, na Malésia, e se conta que um dia um tufão ele empurrou os barcos portugueses mais para o norte. Eles queriam ir para a China, mas o tufão empurrou eles mais para o norte, no
sul do Japão, na ilha de Kyushu. Eles chegaram nessa pequena ilha que está aqui, de Tanegashima. E rapidamente o contato se fez e o contato foi bom. Eles começaram a trocar coisas e deu vontade para os portugueses de se estabelecer para o comércio, por uma razão óbvia. Neste caso aqui, vocês podem ver um biombo que é japonês e que mostra justamente uma caravela, um desses barcos portugueses. Então, os portugueses vão chegar com objetos e também com novas crenças. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, para começar, queria falar das consequências comerciais. Então, os portugueses inicialmente queriam ouro, mas no Japão tem pouco ouro, mas em compensação tem cobre, prata, objetos laqueados e também sabres. Os japoneses já exportavam sabres para o continente com a China também. E aos poucos, os portugueses vão conseguir se estabelecer como intermediário para toda essa região da Ásia. Então, aos poucos, eles vão comprar dos chineses para revender para os japoneses. E o português vai se tornar a língua internacional e eles vão fazer uma circulação de bem e de objeto. Eles vão levar objetos para a Ásia e também novos produtos da América, que nem abacaxi, esse tipo de coisas. Aqui vocês têm a lista: batata doce, milho, mandioca, tomate. Bom, não vou ler tudo: goiaba, abacaxi, etc. E o contrário é verdade também. Eles levaram também para a Europa coisas da Ásia em geral, como eles já estavam estabelecidos em Goa, na Índia, e também na Malásia. Então, vão levar laranja, tangerina, manga, chá, coco, soja, especiarias, bom, porcelana, etc., etc. O interessante é de ter o ponto de vista de alguns portugueses que estavam lá e que escreveram justamente sobre como eles percebiam os japoneses e a cultura deles. Então, por exemplo, tem esse Jorge Alvares, que no meio do século XVI escreveu que ele admirava a agricultura e o modo de como era feita. Descreve as casas baixas e os tetos soltos para melhor resistirem aos ventos, apenas cobertos de grandes pedras para os segurar. Conta dos animais que caçam, dos peixes, da comida, das águas quentes e frias e do hábito que os japoneses tinham do banho, um longo banho diário. Do queijo que parece fresco, feito de feijões, e do hábito estranho de nunca comerem os animais criados junto deles. Fazem 3 refeições ao dia e pouca quantidade. Comem arroz, milho, inhames e trigo. Ele fala também das mulheres. As mulheres são proporcionadas e muito brancas, pintando-se com alvaiade, são humildes de condição e honradas, são muito castas e amigas de honra dos maridos e a outras muito más mulheres. São mulheres muito limpas. As boas mulheres são muito veneradas pelos maridos em quem mandam. Vão onde querem sem perguntar nada aos maridos. Francisco Xavier: entre gente infiel não se achará outra que ganhe os Japões. E gente de muito boa conversação, geralmente boa e não maldosa. Gente de muita honra. E gente pobre em geral, e a pobreza entre os fidalgos não a tem por afronta. Estima mais a honra que as riquezas. Gente de muito juízo e curioso de saber, assim, nas causas de Deus, como as outras da ciência. Então, dá para ver que tem também um respeito que se destaca neste texto. Mais são discretos quanto se pode cuidar, governam sim pela razão, tem muito linda conversação que parece que todos se criaram em passos de grandes senhores.
os comprimentos que têm uns com os outros é impossível de descrever, murmurar um pouco se seus próximos e a nenhum tem inveja. Bom, isso era para mostrar um pouco da percepção que se destaca nos textos. Agora eu vou falar das consequências militares, porque, como eu falei para vocês, esses portugueses vão chegar com armas, e, sobretudo, armas de fogo. Então, só para quebrar um mito, o sabre japonês é importante só a partir do século XVII. Antes disso, é uma arma secundária. Os samurais lutavam com arco e flecha, e também a cavalo. E se não, eles podiam usar lanças em formação compacta, que nem os guerreiros gregos, por exemplo. E aqui nessa representação, e depois da batalha, quando um guerreiro vai pegar a cabeça de um inimigo para buscar a retribuição, porque se a pessoa leva a cabeça de um chefe, ele vai ter uma retribuição maior. O objetivo da guerra é de ganhar terras, terras que são conquistas sobre as terras dos derrotados. E nas costas tem o sashimono, que é a bandeira mostrando de qual lado o guerreiro luta. Aqui, justamente, o uso da lança em formação compacta, que era muito útil quando tinha uma confrontação com a cavalaria. Confronto, desculpa. Então, como eu falei para vocês, quando os portugueses vão chegar, o primeiro barco que vai chegar vai ter 3 armas de fogo. E, na verdade, os japoneses vão querer essa tecnologia. Então, tem armas que vão ser oferecidas, e como uma tecnologia depois vai ser copiado em série. Então, vamos ver essa arquebus de perto. Então, mais ou menos o que podia se encontrar na Europa, porque eles vão copiar e vão apenas pôr algumas modificações, tipo aqui, essa parte amarela que vocês podem adivinhar no centro, se a gente dá um zoom, aqui, na verdade, é o símbolo da família, do clã. Então, é para mostrar em um brasão, na verdade. Então, a introdução das armas de fogo, tipo arquebuses, vão ter uma influência sobre as proteções. Na verdade, vai revolucionar o jeito de praticar a guerra. Um exemplo famoso, que é a Batalha de Nagashino. Então, falei para vocês no início dessa apresentação que tem 3 homens que fizeram aos poucos a unificação do país. Oda Nobunaga é o primeiro. Ele é famoso por justamente ter adotado muito rapidamente essa nova arma, que é a arquebus. Ele usa, a arquebus para derrotar um inimigo super potente, que é o Takeda. Então, as arquebuses foram super úteis quando justamente teve a cavalaria vindo com toda a força. As arquebuses foram suficientes para derrotar os Takedas. E foi uma grande vitória. Essa grande vitória mostrou que, na verdade, essa arma de fogo mudou tudo. Quem tem essa arma vai ganhar. Então, todos os senhores foram atrás dessa arma. Se vocês estão interessados por essa história, tem o Akira Kurosawa, que é o diretor japonês, que em 1980 contou mais ou menos essa história da Batalha de Nagashino nesse filme de Kagemusha. Então, se vocês estão interessados, vocês podem alugar o filme. Aqui, esse detalhe, só para mostrar essas caixas que estão no meio da arquebus, talvez vocês adivinham o que é. Na verdade, é uma caixa que é feita para proteger o sistema, para botar fogo.
quando tem chuva, a arma se torna completamente inútil. Então, é para proteger o fogo da chuva. E se vocês estão vendo, dá para ver a chuva cair, são essas linhas que estão atrás, e justamente esses soldados aqui estão usando o material de chuva. Aqui é como se fosse um tipo de casaco feito de palha. E acima eles têm um gingaça, que é um tipo de chapéu resistente feito de madeira laqueada e que é também usada para se proteger da chuva. Então, como eu falei para vocês, vai ter uma consequência sobre o equipamento. Aqui, por exemplo, a armadura vai ser reforçada também na parte peitoral aqui, em vez de usar, sei lá, uma proteção normal, aqui é toda a parte frontal aqui que vai ser de metal, de ferro forjado, para justamente poder para se proteger das balas. Essa armadura é interessante porque, além da proteção que ela oferece, ela mostra justamente essa influência dos ocidentais sobre o equipamento japonês. Se vocês prestam atenção, dá para ver que essa peça de metal aqui no plastrão, não sei se diz assim em português, o peitoral, dá para ver que é uma armadura europeia, na verdade. Mesma coisa com esse capacete aqui, não é uma forma japonesa. Então, é uma mistura de armadura japonesa tradicional com algumas peças ocidentais. E por isso que a gente chama de estilo Nanban, que é justamente o nome que foi dado a esses europeus. Mesma coisa, essa peça de armadura, que se chama de menpo, que se põe aqui na boca, que é uma semi-máscara, foi usada só a partir do uso dessas novas armaduras. Com o desenvolvimento das armas de fogo, precisava aumentar a proteção e foi usado esse menpo. Então, estamos vai se desenvolver sobretudo a partir do século XVI, final do século XVI. Aqui vocês têm uma estampa mostrando justamente guerreiro usando essa semi-máscara menpo. Mais uma consequência, esses ornamentos que vocês podem ver nos capacetes, tipo chifres enormes, às vezes pareciam uma lua também, às vezes pode ser outra coisa, pode ser um animal. Então, esses elementos super impressionantes que estão colocados acima dos capacetes, que se chamam de kabuto, são também uma consequência da introdução das armas de fogo. Então, vou tentar explicar para vocês. Esses elementos se chamam de maitate, e, na verdade, é feito para localizar os oficiais, porque inicialmente, os oficiais, eles atacavam o inimigo em primeira linha para levar com eles todos os outros samurais. Mas a partir do momento que tem arquebus, os oficiais, eles se tornam alvos privilegiados. Então, a partir do momento que a arquebus foi introduzida, os oficiais pararam de lutar em primeira linha, eles ficaram atrás. Só que os guerreiros de primeira linha, de condição social mais baixa, eles precisam saber quais são as ordens. Eles precisam saber o que fazer. Então, precisa localizar o chefe, os oficiais, e esses ornamentos são usados para poder localizar imediatamente onde está o chefe, para poder saber o que fazer, se era para continuar de atacar, se é para voltar para trás, se é para fazer outras coisas. E o jeito de comunicar se fazia com tambor, também com um tipo de concha. Tinha que assoprar dentro para fazer um tipo de barulho. E tinha também sinais visuais esqueci o nome. Mas
Bom, e outro assunto. Então, estamos falando das consequências da introdução das armas de fogo. Nós vimos para as arquebuzes, mas os portugueses introduziram também canões de grande calibre, feitos também para atacar a cidade. Então, o cerco de cidades já se fazia antes de ter esses canões portugueses, uma coisa que os soldados não gastavam porque podia demorar e tudo, mas tinha máquinas também que podiam ser usadas, tipo trabucos. Então tem desenhos, a gente tem reconstituições que são feitas também de como que funcionava. Aqui, por exemplo, vocês têm um desenho mostrando um tipo de máquina que exigia a atração de vários homens. Eles estão puxando um tipo de corda atrás. Tem também outros modelos com contrapeso, tá? Faz pensar muito ao que podia se encontrar também na Idade Média na Europa. E isso foi usado por um bom momento até a vinda dos canões europeus. Então, justamente, os canões não é exatamente uma descoberta dos japoneses, porque já tinha canões vindo da China, mas era um modelo menos resistentes, eram modelos de madeira, eram modelos que podiam jogar bolas de papéis em chama, esse tipo de coisas. Mas depois vai ter canões de metal e vai se tornar uma arma dissuasiva. Quando um desses senhores que fez a unificação, o senhor Tokugawa, vai finalmente fazer a pacificação do país, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é proibir o, aos senhores de ter canões. Ele sozinho podia ter o direito de ter canões. E que nem hoje ter a arma nuclear. Se todo mundo tem arma nuclear, ela não tem mais essa força dissuasiva. Então é mais ou menos a mesma coisa. Aqui vocês podem ver a aparência desses primeiros canões. Como eu falei para vocês, tinha canões de madeira também, menos resistente. Aqui o objetivo com esse tipo de canão não é de derrubar uma parede, é sobretudo de jogar alguma coisa acima de uma defesa para botar fogo, por exemplo. E a partir do século XVI, são canões portugueses. Dá para ver nitidamente nesse desenho que é um estilo completamente diferente. Aqui é interessante também de anotar o nome desse canão, Destruidores dos Campos. Então, é uma arma que assustava. E os melhores canões são feitos de bronze. Então, vou ler para vocês esse trecho. O cobre japonês, usado para armas de bronze, era tão famoso que os portugueses continuaram a importá-lo para Macau, onde as armas que fabricavam até 1812 tinham fama de serem as melhores da Ásia toda. Então, realmente vai revolucionar o equipamento japonês. E como tem essa nova arma, vai também ter consequências sobre os sistemas de defesa das cidades. Então, uma das primeiras coisas é a distância da muralha. Normalmente, uma muralha podia ser em volta de um castelo e não necessariamente uma distância muito grande. Mas considerando a distância que um canhão podia alcançar, era necessário pôr uma muralha a pelo menos 2 ou 3 quilômetros ao redor do castelo. A segunda consequência é a fabricação
dessas muralhas também. Em vez de usar madeira, devia se usar pedra. Então, um exemplo aqui, um sistema de defesa com um tipo de canal e essa proteção de pedra. Mesma coisa com uma coisa mais impressionante aqui. 8 metros de altura, 9 metros de largura. Então aqui o canhão, para derrubar essa parede, vai ser difícil. Aqui uma vista de cima para ver a organização da defesa. E dá para ver com essa foto a distância até os edifícios que estão no centro. Opa! Aqui, essa representação, ela mostra dois personagens históricos. À esquerda, vocês têm Oda Nobunaga, que é o primeiro unificador do Japão, um grande senhor de guerra. E à direita é o Luiz Freud, um missionário português que também deixou textos sobre a sua presença no Japão. Ele conta em um dos textos dele como o Oda Nobunaga chocou o mundo dos crentes, porque como ele precisava de pedra para construir uma muralha, e como ele faltava, o que ele fez? Ele foi pegar pedras religiosas, representações de Buda, e fez o maior incidente. Então, mais uma apresentação. Então, aqui, para ter uma ideia, justamente esse tipo de fortificações, de fortalezas, o castelo à direita, para poder chegar até este castelo aqui, você precisa passar, não sei se dá para ver meu mouse, mas precisa passar à esquerda, atravessar, dar uma volta, entrar aqui pela porta central. Então tem todo um percurso que te faz fazer zigue-zague. É muito perigoso, e claro, para finalmente chegar ao castelo central. Aqui, talvez o castelo mais famoso, o castelo de Himeji, que é tombado pela Unesco, é também um símbolo do poder do Senhor, que nem na Idade Média na Europa. É o mesmo castelo. E dá para ver as fortificações aqui. A base está completamente de pedra. Então, vou deixar a parte militar e agora vou falar das consequências nas artes, crenças e alimentação. Então, coloquei 2 slides só para se lembrar, na verdade, que as influências estrangeiras sobre o Japão não é uma coisa nova. A própria cultura japonesa deriva da cultura continental, da China e da Coreia. Então, mostrei para vocês 2 exemplos. Aqui, um slide para mostrar que a partir do século VI tem a introdução do budismo no Japão através de uma estátua que foi introduzida a partir da Coreia, justamente. E, além disso, muita coisa que foram vistas na China e copiada no Japão. Então, a gente poderia fazer uma lista enorme: confucionismo, escrita, taoísmo, arquitetura, técnicas administrativas, etc., etc., etc. Inclusive, no campo militar também. Então, para que seja bem claro, a China e para o Japão, o que é cultura grega e latina é para a Europa. Então, é onde tem o prestígio, é onde tem a base da cultura, e explica também porque nas camadas da aristocracia no Japão, as pessoas tinham que saber ler o chinês, e tinha poemas em chinês, e tudo que era cultura refinada era chinesa. Então, é realmente isso. Cultura chinesa é para o Japão, o que a Grécia antiga e a Roma antiga era para a Europa.
Então, no campo das artes, vou dar alguns exemplos, né, com este pequeno baú. Então, é interessante porque se vocês só olham a forma, com a fechadura e tudo, esquecendo as folhas e as cores, se vocês só olham a forma e a fechadura, é um baú europeu. Pensando bem, a forma é idêntica. O que faz a diferença aqui é essa incrustação de, como se chama? Esqueci o nome em português. É a parte interna de uma concha. Acho que... coloquei aqui. Legal. Opa. Madrepérola. Incrustação de madrepérola. Então, a forma europeia e a técnica de decoração aqui é japonesa. Mais um exemplo. Aqui, obviamente, um quadro que tem nada a ver, mas vocês vão entender depois porque eu coloquei. Esse tipo de quadro aqui se chama de capricho. Como vocês podem ver, e tem um monte de ruínas, de vestígios da Roma Antiga, uma mistura completamente imaginária no sentido que ela junta elementos que estão distantes geograficamente. Tem o Panteão de Roma, o Templo de Adriano de Roma, o Teatro de Marcelo de Roma, mas, por um outro lado, tem o Obelisco de Teodósio em Istambul, a Maison Carrée de Nîmes, no sul da França, e também o Templo de Vesta em Tivoli e a Estátua Equestre de Marco Aurélio em Roma. Então, uma composição imaginária, mas que também foi copiada no Japão. Isso mostra que os modelos eles circulam, e não apenas os modelos iconográficos, mas também as ideias. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma, só que tem algumas diferenças. Tem a coluna de Trajano à direita, aqui não é o Teatro de Marcelo, mas o Coliseu, o Arco de Tito, mas tem algumas semelhanças também com a estátua equestre de Marco Aurélio. Mas, bom, tudo isso para mostrar que é um capricho japonês. E tem também produção artística feitas no estilo europeu. Aqui, por exemplo, um artista japonês que pintou este quadro e o estilo parece realmente europeu. Agora eu vou falar um pouquinho de cozinha. Eu sei que se come tempura no Brasil, que é uma coisa que todo mundo adora, mas não sei se essa história é conhecida de todos. Tempura, todo mundo pensa que é japonês, mas na verdade, antes de tudo, é português. Então vem de jejum na 4 horas, tempora, festa religiosa no início de cada estação do ano. Então, não sei se é uma coisa que vocês já conhecem ou não. Pessoalmente, eu não conhecia até pouco tempo. Eu descobri que existe uma folha que se chama peixinhos da horta e os portugueses faziam fritar essa folha e aparentemente, quando a gente frita, tem a forma e o gosto do peixe. Então, estou muito curioso de provar isso um dia. E como tem o gosto e a aparência do peixe, é absolutamente perfeito para este período de jejum. E os portugueses faziam isso no Japão. E os japoneses começaram a copiar essa técnica, só que com outras coisas. Então, a prática de fritar e de empanar não vem da China, ela vem dos portugueses. São os portugueses que trouxeram essa técnica para o Japão e depois o Japão veio provavelmente para o Brasil, imagino. Como a gente fala dessas práticas alimentares, vou contar uma história agora, que é a história do hashi. Bom, provavelmente vocês já sabem que hashi é uma palavra japonesa que se usa em português. Mas, inicialmente, quando os portugueses tentaram comer com hashi no Japão, era obviamente super complicado. Para quem nunca usou hashi,
é muito difícil de comer, né? Então, quando tinha alimentos, em vez de usar os hashi normalmente, eles usavam como se fosse um garfo para plantar na comida. E isso era super chocante para os japoneses, porque o fato de plantar o hashi na comida assim, lembra o que vocês têm à esquerda aqui na imagem, que é o incenso que os japoneses usam para honrar a memória dos mortos. Então tem um tipo de tabu, e isso explica porque foi muito mal visto de ver esses portugueses grosseiros do ponto de vista dos japoneses da época, que nem sabiam comer com hashi. Bom, além das artes e da comida, tem também a introdução de novas ideias e uma, uma das mais óbvias, a introdução da religião católica. Então, tem a introdução da Companhia de Jesus e claro, vai ter proselitismo para convencer que a verdadeira religião é o catolicismo. Então, inicialmente, está tudo bem, tem japoneses simples e tem também senhores, daimyo, que são os senhores locais que vão se tornar cristãos. Só que vai chegar um momento que o shogun vai proibir. Aqui vocês têm a apresentação de Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi é o segundo unificador do país. Ele já percebeu que as Filipinas já se tornaram propriedade da Espanha porque a população local foi catequizada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai proibir essas novas conversões e a presença de missionários portugueses, não por questões religiosas, no fundo, é sobretudo por uma questão de poder e de política, porque, além disso, a gente não sabe onde vai a allegiância de quem é cristão. Ele vai obedecer ao padre ou ao senhor. Mas, sobretudo, por essa questão da propriedade da terra, o Toyotomi Hideyoshi não vai arriscar e vai mandar esses padres fora. Aqui, bom, esqueci a palavra, vai ter uma perseguição contra os cristãos. Tem muitos textos que contam como que foi. Aqui, por exemplo, você tem o suplício do Tsurushi. Uma pessoa, como vocês podem ver, ela está de ponta cabeça, são os pés aqui. No desenho aqui, como se fosse um tipo de poço. Só que em vez de ter água embaixo, tem absolutamente nada. A pessoa está de ponta cabeça e eles fazem uma pequena incisão na cabeça. Quase nada, só para deixar pingar o sangue. Só que depois de um momento, bom, a cabeça vai se encher de sangue e vai pingar cada vez mais. Então é um suplício para obrigar a pessoa a renunciar à fé dele. Só que o problema é que os textos contam que esses cristãos japoneses não renunciaram. Eles eram capazes de morrer todos e não renunciaram. Alguns renunciaram, mas tem muitos que se recusavam a renunciar. O 5 de fevereiro de 1597, 26 religiosos foram executados em Nagasaki após serem capturados em Kyoto. Eles foram crucificados, tá? Para relembrar o suplício do Cristo. E depois, bom, a proibição foi reforçada. E abaixo aqui vocês têm um tipo de memorial. Como o cristianismo foi proibido, os cristãos que continuavam, eles tiveram que se esconder. E a gente chama essa comunidade de Kakure Kirishitana. Kakure quer dizer escondido,
E cristano lembra cristão, para dizer cristão. Aqui vocês têm um dos jeitos dele, à direita, parece de longe uma representação de Canon, que é uma representação budista, só que quando a gente se aproxima, dá para ver no peito que tem uma cruz. Então, é a Virgem disfarçada em Canon. E tem outros exemplos. Aqui, por exemplo, é a mesma coisa. De longe, parece uma Canon. E de perto, é a Virgem com Jesus bebê. Apesar de ter um dragão nos pés. O fato de usar uma cruz, um colar, por exemplo, era proibido. Então, o que alguns fizeram, eles usaram este tipo de cruz que podiam ser autorizadas porque um tipo de amuleto que era usado para o enterro de algumas pessoas, sabe? Para proteger o morto. Então, se alguém está parado e que ele tem essa cruz, ele tem uma desculpa, porque não é um objeto cristão, ele vai poder justificar que é um amuleto normal, entre aspas. E à esquerda, vocês têm uma placa de bronze mostrando Cristo. E esse tipo de objeto era usado para fazer um tipo de teste. Quando tinha, por exemplo, uma aldeia de cristãos, tem um oficial administrador da região que vai vir com guardas, e eles vão obrigar esses cristãos a ou pisar na imagem ou cuspir na imagem para revelar se a pessoa é cristã ou não. Aqui é um detalhe que eu achou interessante, é uma proteção que se põe aqui nos ombros, uma proteção de armadura. De longe, não dá para ver absolutamente nada, mas se a gente dá um zoom, vocês podem ver que aqui tem um samurai cristão que foi para a batalha com esse símbolo para se proteger. Claro que é uma coisa discreta. Se vocês estão interessados pelo assunto, eu recomendo para vocês o filme de Martin Scorsese, Silêncio, que é muito bem documentado e que conta justamente a chegada dos missionários jesuítas portugueses, de como que eles foram recebidos pelas populações locais e mostra também as perseguições contra eles. Então, é um filme muito bem documentado. Bom, vai rolar um evento que realmente vai marcar o ponto final dessa história. É a rebelião de Shimabara. À direita, nessa imagem, vocês têm o que sobra de um castelo que foi completamente destruído pelo poder central. A história se passa no oeste do país. Tem um grupo de camponeses japoneses que vai se revoltar. Eles se revoltam não por questões ideológicas ou religiosas. Eles se revoltam porque a colheita do arroz não foi boa e o imposto ficou o mesmo. Eles não têm arroz suficiente para pagar esse imposto, é demais. Então, eles vão se revoltar. E como em uma comunidade cristã, o poder central vai com tudo. Eles vão acabar com eles. Eles vão matar muita gente. E esse evento é como se fosse um evento traumático que vai marcar o ponto final do cristianismo. A partir desse momento, os missionários são expulsos e o Japão ele vai se fechar. A gente fala de sakoku, em um período de isolacionismo que vai ficar durante 2 séculos, como vocês podem ver. Então, os portugueses estão fora, mas tem uma outra nação que vai entrar no jogo.
são os holandeses. Esse objeto que vocês estão vendo aqui é o que se chama de tsuba. Tsuba é uma guarda de sabre, é feito para proteger a mão de quem usa sabre japonês. Escolhi essa tsuba para mostrar, para iniciar esse assunto, e que ela tem um segredo. De longe, a gente vê uma coisa difícil de definir, mas essa tsuba é muito legal, porque além das cabeças de ogros, que estão aqui embaixo também, o estilo é Nanban, esse motivo de arabesca aqui é típico do estilo Nanban, e sobretudo tem 3 letras, V, O e C, invertido. V, O, C. Tem um efeito de simetria aqui. V, O, C. O que quer dizer? VOC é a Companhia das Índias holandesa. E são os holandeses que vão entrar no jogo agora. Então, como que eles vão fazer? Eles vão ajudar o governo central do Shogun, para começar, e vão ajudar, inclusive, para mandar fora os portugueses. Vão falar que são cristãos, é verdade, mas não são os mesmos, porque eles são protestantes. Não reconhecem a autoridade do Papa e, sobretudo, eles aceitam de fazer nenhuma conversão. Eles estão aqui para o negócio. Eles querem um negócio e eles não estão no Japão para fazer a conversão de japoneses. Eles estão proibidos de entrar com nenhum signo religioso, não podem entrar nem com uma cruz e vão aceitar. Então, a Companhia das Índias holandesa é como se fosse uma multinacional. Coloquei alguns dados à esquerda para vocês terem uma ideia. Então, 150 navios mercantes, 40 navios de guerra para proteger, 50 mil funcionários, um exército privado de 10 mil soldados, e uma coisa super bem organizada e muito, muito importante. Eu não quero dizer besteira, mas eu acho que na coleção da Emma Clabin tem um prato da Companhia das Índias, Imari, acho que é na sala, se eu não me engano. Um prato branco, azul e vermelho. Um Imari. Aqui, para mostrar justamente esse império comercial holandês, estão presentes em todos os continentes, como vocês podem ver, e sobretudo na Ásia. Então, eles estão super bem estabelecidos na Indonésia, e a partir desse ponto, eles vão fazer comércio na Índia, na China e depois no Japão. E, bom, aqui está escrito em francês, mas abaixo tem todos os produtos que eles importam e que eles mandam também. Então, é uma coisa super lucrativa. E agora vou contar para vocês a história de um desses, não sei como dizer, responsável da Companhia das Índias holandesa. É um cara que se chama François Caron. Então, a primeira coisa surpreendente, ele trabalha para a Companhia das Índias, mas tem um nome francês, é que ele é de família francesa. Ele uma família que fugiu da França para razões religiosas, porque era protestante. Ele começou de um jeito super simples. Ele começou como cozinheiro no barco, e quando vai chegar lá no Japão, aos poucos ele vai ganhar a responsabilidade, e o cara tá muito inteligente, porque ele vai perceber muito rapidamente a importância de entender os costumes locais. Ele vai aprender o japonês e
entender todos os pequenos detalhes que agradam os japoneses. E vai chegar no topo dessa companhia e depois ele vai fazer como se fosse um livro para explicar para os funcionários o que é para fazer e o que não é para fazer com os japoneses. São detalhes, tipo, ele vai explicar a importância de tomar banho. Ele vai falar para os europeus, cara, tem que tomar banho assim, ou tem que cortar as unhas. Vocês não podem ter unhas com terra, unhas pretas, não dá. Então, são pequenos detalhes, mas ele entendeu perfeitamente a mentalidade japonesa e vai explicar o sucesso dele e a ascensão dele. Quando estou falando que os holandeses estavam estabelecidos no Japão, é verdade e ao mesmo tempo não é verdade. Eles estão autorizados a ter comércio unicamente no porto de Nagasaki. Eles não têm a liberdade de ir onde eles quiserem e tudo. E uma coisa super controlada. E no porto de Nagasaki tinha uma ilha com o bairro holandês. E para poder sair dessa ilha, eles precisavam de uma autorização dos japoneses. Era uma coisa super, super controlada. Tem 2 países que têm essa autorização de fazer comércio com o Japão. Tem a Holândia e também a China. Ponto. Aqui justamente um desenho, um mapa que foi feito pelo próprio François Caron. Então coloquei acima o mapa do Japão para poder entender com o desenho dele. Por exemplo, no desenho dele, o Japão ele tem uma ligação com um continente, tá? Normalmente ele tem aqui o mar tem aqui circular entre os dois, tá? Ele vai representar essas 2 ilhas de Kyushu e Shikoku, tá? À frente aqui é a Coreia. Então, dá para entender o mapa dele e, ao mesmo tempo, a gente vê que tem algumas imprecisões. Ele vai contar as memórias dele em um livro bem interessante para justamente poder entender este período. E, ele tem um estilo muito agradável de ler, porque é um cara que não vai julgar, ele vai explicar o que ele está vendo, na verdade, e vai explicar, por exemplo, a rede de templos, fazendo comparações com igrejas na Europa. Ele quer explicar para o leitor como que é o Japão em um estilo muito simples, muito direto e muito agradável de ler. Então, se vocês têm possibilidade, se vocês estão interessados, eu recomendo as memórias de François Caron no Japão. E só para acabar a história dele, depois a França com Luís XIV, o rei Sol, vai tentar também se estabelecer no Japão. E como o cara tem origens francesas, os franceses vão querer pagar ele para ser contratado para justamente organizar a vinda dos franceses. Bom, e claro que os holandeses consideraram ele um maior traidor que vocês podem imaginar. E, infelizmente para ele, a história não acaba bem para ele, porque voltando de uma viagem para o Japão, o barco dele vai passar um ponto que não é muito distante de Lisboa e vai afundar. Então ele acabou super rico, mas ele morreu num naufrágio. Com a vinda dos holandeses, além da mercadoria e tudo, tem que imaginar de novo documentos que vão autorizar a circulação de ideias, de conhecimento. A gente chama esses livros de Rangaku. E Rangaku quer dizer estudos holandeses. Então, pode ser livros científicos, tipo o livro que vocês podem ver aqui sobre o esqueleto humano.
ou pode ser sobre outros assuntos. Coloquei aqui em exemplo eventos políticos, tipo a Revolução Francesa. Então, os japoneses vão saber do que aconteceu dos grandes eventos na Europa. Aqui mais um exemplo, e um microscópio. Bom, o Japão ficou isolado durante 2 séculos, mas vai chegar um momento que ele vai ter que se abrir, né? A gente chama esse período de Bakumatsu. E a pergunta é, qual é o evento? Por que, de repente, o Japão decidiu se abrir depois de 2 séculos de isolacionismo? E o que a gente vai ver junto agora. Então, para começar, o contexto não está muito legal, porque nos anos 1830 as colheitas não são boas, porque, como de costume, os agricultores e tudo estão vítimas das condições meteorológicas também, e às vezes o contexto não está bom e isso vai gerar problemas de roubo e de destruição. E o que vocês podem ver aqui nesse desenho. Bom, o grande evento que vai mudar absolutamente tudo é a vinda de um barco vindo dos Estados Unidos. Este barco preto que está à esquerda aqui. Este barco preto, ele está super bem armado com um monte de canões, tá? O comandante é o Commodore Matthew Perry, e ele não vem da própria iniciativa, ele vem com uma carta do presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele fez uma carta, aqui tem em inglês, então não vou ler tudo, mas em resumo, ele quer incentivar os japoneses a autorizar os americanos, os estadunidenses, a poder acessar aos portos. Então, ele vai falar da amizade, do comércio, da necessidade de recarregar em carvão os barcos, e vai pedir também a proteção pelos marinheiros. E embaixo de todo o argumento, toda a argumentação dele, ele vai escrever que ele sabe que normalmente são só os chineses e os holandeses que estão aceitados, só que ele fala que às vezes é bom fazer novas leis, tá? Bom, o problema é que ele vem com a carta falando, por favor, mas tem um por favor com arma. Ele vem com um barco e com um monte de canões. E, em resumo, se os japoneses não aceitam, eles vão bombardear os portos. É isso que vai acontecer. Então, por que, antes de ver a resposta dos japoneses, por que essa pressão estadunidense? Por que essa pressão americana? O Japão, ele deve se tornar um ponto de abastecimento em carvão. Então, para os barcos que querem atravessar o Oceano Pacífico, tem o Hawaii, onde eles podem parar para se recarregar em tudo, se abastecer em tudo, desculpa. Mas, continuando a navegação, eles vão chegar na Ásia, e na Ásia eles precisam também fazer comércio e, sobretudo, é usado para caçar as baleias. A partir do Japão, é um ponto a partir de qual eles podem continuar a navegação. Senão, eles vão ter que voltar para os Estados Unidos. Então, tem que contextualizar o comércio desse, como se chama, esse óleo que a gente vai pegar nas baleias para alimentar essas lâmpadas. Era super importante, e podia se consumir também a carne e tudo. Então, se pescava muitas baleias, era um comércio super importante. E também
era para o comércio em geral, tá? Então, para essas duas razões, o Japão tinha que abrir os portos para os navios americanos. E funcionou. Ameaçando com canões, o Shogun, ele não tem escolha, ele vai ter que abrir. Então, pouco tempo depois, tem o Tratado de Kanagawa, onde justamente os japoneses vão aceitar mais ou menos tudo: segurança dos marinheiros, o acesso aos portos, o comércio com os americanos e também o estabelecimento de um consulado permanente. E a partir desse momento, é o fim desse período de isolacionismo do Japão. Vai rolar também um tratado chamado de Tratado Arisa, amizade e comércio entre os Estados Unidos e o Japão, abertura de 5 portos, incluindo o mais importante, de Edo, que vai ser a Tóquio, na verdade, diminuição das taxas de importação para bens estrangeiros, e os cidadãos americanos são julgados no consulado e não no tribunal japonês. Então, muitas vantagens para os americanos e quase nada para os japoneses. Então, como funcionou com os americanos? Vocês podem imaginar que os europeus vão fazer exatamente a mesma coisa. 18 de agosto, os holandeses vão fazer a mesma coisa, depois os russos, os britânicos e, finalmente, os franceses. Aqui vocês têm uma gravura mostrando justamente a assinatura do Tratado Franco-Japonês e, como vocês podem imaginar, esses tratados são muito mal recebidos pelos japoneses porque são considerados tratados desiguais. Então, vai gerar uma frustração. Aqui vocês têm um desenho alegórico mostrando a inflação que vai gerar essa situação, porque a balança comercial não está boa, está desfavorável ao Japão. Então, aqui, em cada pipa, são o preço de uma mercadoria que voa. Uma inflação enorme. E a reação não é boa, porque 24 de março de 1860 é o equivalente do primeiro-ministro do Shogun, que vai ser assassinado. Então, vai rolar esse conflito que vocês podem ver aqui, a guarda do Taira contra justamente esse ataque. Pouco tempo depois, o imperador vai se posicionar fazendo um discurso em qual ele vai chamar a expulsar os bárbaros. E então, é a primeira vez que o imperador se posiciona assim. E, além disso, ele tem o apoio de daimyos. Os daimyos são os grandes senhores. São equivalente de latifundários e também donos da organização dos samurais. E a população está cada vez mais contra os estrangeiros. Então, aqui, vocês têm um sumo jogando um europeu. Aqui, nesse outro desenho, é o resultado da união de um europeu com uma japonesa. Vai gerar um tipo de monstro, na verdade, que nasce com barba, peludo, que nem o adulto aqui. Aqui a gente pode ver um ocidental, um europeu, maltratado com um monte de samurais em volta. Então, para recontextualizar, é muito complicado, porque quando os europeus chegam lá, eles têm um sentimento de superioridade sobre os japoneses, e ao mesmo tempo, os samurais que estão lá também têm um sentimento de superioridade sobre absolutamente todo mundo. Então, para explicar essa diferença, eu vou tentar explicar rapidamente a organização social
no Japão. Então, acima de todos tem o imperador, mas como eu falei para vocês, desde o século XII, o imperador, ele tem um papel sobretudo religioso, ele é descendente de Amaterasu, que é a deusa do sol, e é como se fosse o papa. Abaixo tem o shogun que é como se fosse um rei, é verdade, e desde o início do século XVII, e o clã Tokugawa, que está no poder, e tem gerações assim de Tokugawa, um depois do outro, de pai em filho. Abaixo tem os daimyos, os grandes senhores, que acabei de apresentar para vocês, e depois tem toda uma hierarquia de samurais, abaixo de qual a gente pode ver as outras camadas da sociedade. E o interessante é que, se vocês prestam atenção, os comerciantes, eles estão abaixo dos artesãos e dos componentes. E uma coisa que pode surpreender, imagina um comerciante muito rico seria abaixo de um agricultor, de um simples agricultor. Então, para justificar isso, acima são os guerreiros que lutam e são letrados. Eles são, sobretudo, letrados a partir do século XVII. O camponês, ele produz alguma coisa para a sociedade. Ele vai produzir arroz e outras coisas. Então, ele traz alguma coisa de concreta para a sociedade. O artesão, ele transforma o que foi produzido. Então, é um pouco menos prestigioso, mas ele faz alguma coisa para a sociedade. Os comerciantes, eles vivem sem criar. Então, é uma coisa considerada não honrável. E por isso que eles estão abaixo. E abaixo de tudo, tem os burakumin, porque tem um tabu ligado ao corpo, que seja animal ou humano. Então, os açougueiros, os curtidores estão abaixo. E abaixo são os não-humanos e nina, criminosos e mendigos. Mas tudo isso para dizer que quando um comerciante estrangeiro vem no Japão, ele pode ter esse duplo sentimento de superioridade pelo fato de ser europeu e também, porque era do ponto de vista de um europeu, e também pelo dinheiro. Só que lá no Japão não funciona assim. Ele tem que mostrar respeito, sobretudo para os samurais. Um samurai pobre e socialmente acima de qualquer comerciante. E tem que mostrar respeito. Então, a situação não está boa. Tem uma pressão estrangeira, o que a gente acabou de ver, que vai obrigar a abertura dos portos e também a assinar esses tratados desfavoráveis. Vai gerar inflação, sobretudo que as colheitas não foram boas. Se a gente juntar isso a uma insegurança ameaça, de um modo geral, o povo não está feliz, não está contente, vai buscar uma figura de oposição. E como o imperador já se posicionou para expulsar os bárbaros, então, logicamente, todo mundo vai se tornar na direção do imperador para restaurar o poder. E a gente vai pedir para restaurar o poder do imperador para expulsar os estrangeiros. Então, tem alguns eventos, tipo assassinato de comerciante inglês, por exemplo, na cidade de Kagoshima. Como como um inglês morreu lá, a Royal Navy foi lá e bombardeou a cidade. Então, você imagina a reação desproporcionada que foi. O objetivo era de mostrar a força para dissuadir os outros de fazer a mesma coisa. E no sul do Japão, na região de Choshu e sobretudo de Satsuma, tem revoltas contra os estrangeiros. Onde as pessoas vão começar a se equipar e tudo, só que vai chegar um momento que eles vão perceber que não dá. Se de um lado tem sabres, flechas e algumas arquebuses, do outro lado tem navios
cheios de canhões e não dá para lutar. Então, aos poucos, as reivindicações vão evoluir. Eles vão aceitar abrir as portas aos estrangeiros, mas eles estão cada vez mais críticos do poder do shogun. Eles vão se posicionar a favor do imperador. Aqui justamente uma foto lindíssima dos guerreiros de Satsuma, que é feito por um fotógrafo italiano que se chama de Felice Beato. É um fotógrafo que justamente produziu um monte de retratos da sociedade, a pessoa indo no banho, a vida cotidiana e tudo. Para quem se interessa nesse contexto, nesse período, é uma fonte super interessante. E vocês podem ver que aqui os samurais estão usando roupas ocidentais junto com sabre japonês. Então, a contestação vai cada vez mais aumentar, sobretudo para os samurais mais pobres, porque não tem ascensão social para eles. Então, rapidamente, vou explicar por que. Durante séculos, os samurais, eles lutavam, participaram de guerras, porque a guerra era um jeito de ascensão social. Se você ganha uma batalha, você vai ser retribuído com terras e você vai aumentando o poder da sua família, do seu clã. Só que, a partir do século XVII, tem a unificação do país com o shogun Tokugawa Ieyasu. Acabou a guerra. E se acabou a guerra, o que vai acontecer com os samurais? Não precisa mais deles. Eles vão ter que se reconvertir em administradores, guardas, policiais, eles vão fazer um monte de coisas. Só que de um modo geral, as rendas dos samurais, que era fixa, vai ser a mesma, e ao mesmo tempo, o resto da sociedade vai ficar mais rica, porque se acabou a guerra, os comerciantes vão poder circular, e se eles puderem circular, eles vão cada vez mais ficar mais ricos. E de um modo geral, a sociedade vai se tornar mais rica, só que os samurais vão ficar cada vez mais pobres, tendo rendas fixas. Então, eles vão se reconvertir em administradores e também vão se refugiar no código de honra. E por isso que é só a partir do século XVII que tem essa ideia de samurai que não vai trair o mestre, que é fiel, que é pronto para morrer, que vai praticar o seppuku, requerer. Tudo isso é só a partir do século XVII. Antes disso, ele é pronto para trair, o que interessa é a terra, ponto. Então, tudo isso para dizer que, como o contexto é a paz, para os samurais pobres, o único jeito de ter uma ascensão social, se não é a guerra, vai ser de ver uma reforma da sociedade em profundeza. E para ter essa reforma, precisa mudar o poder central do shogun. Então, eles vão apoiar essa revolta para colocar o imperador de volta. Então, dois campos, como dizer, de um lado os revoltados, do outro os fiéis ao poder do shogun, e França e Inglaterra vão se dividir, é óbvio. Então, se os ingleses vão apoiar os revoltados, é claro que a França vai apoiar o poder central do shogun. Então, de novo, tem essa mistura de objetos tradicionais com os sabres junto com roupas ocidentais. Dá para ver que é um momento de transição. Então, nos anos 1840, tem esse samurai Sakuma Shozan,
que estudou artilharia, convencido da necessidade de estudar as técnicas militares ocidentais. A frase dele, ética japonesa, tecnologia ocidental, e, na verdade, o que a gente vai encontrar depois, se vocês pensam nos kamikaze, uma tecnologia ocidental com um espírito japonês, por exemplo. Mas isso é depois. Então, tem uma delegação japonesa que foi mandada para a França para encontrar justamente a administração do imperador Napoleão III, porque o imperador ele tinha também uma admiração para o Napoleão I, e ele vai entrar em contato com o terceiro. Aqui acho essa foto muito incrível. Essa delegação que fez uma parada no Egito com o Esfinge, que na verdade está meio enterrado ainda. Então, agora vou falar de um personagem. Não sei se vocês já assistiram o filme O Último Samurai com o Tom Cruise. Eu vou rapidamente contar a história real desse cara, que tem a ver com o assunto, porque tem a ver justamente com essa posição Shogun-imperador. Então, como de costume, um personagem histórico, e a vida dele foi alterada para o filme. Então, rapidamente, o papel de Tom Cruise no filme é inspirado da vida do capitão Jules Brunet, que na verdade não era americano, mas francês. Um cara que fez a grande escola de Polytechnique e se especializou na artilharia. Ele se distinguiu no México, recebeu medalhas e tudo. E ele vai participar de uma missão. Bom, a delegação japonesa que eu mostrei para vocês, ela pediu para a França apoio técnico de formação. E o que a gente vê no filme, na verdade, e mandaram oficiais no Japão para fazer a formação do futuro exército imperial. E a França aceitou. Então, aqui é o Marechal, que vai explicar as condições da missão. O responsável da missão está aqui, e o Jules Brunet, que é o herói da história, aqui está sentado à direita. Então, depois de 52 dias de navegação, eles vão chegar no porto de Yokohama, do lado de Edo, na verdade. E o poder já mudou. 6 dias antes, um novo shogun, e 20 dias depois, um novo imperador também. Um imperador que será conhecido como Imperador Meiji. Então, os franceses vão começar para fazer a formação desse exército imperial, perto de Yokohama. Aqui, de novo, é o Jules Brunet, sentado com oficiais japoneses e franceses misturados, como vocês podem ver. Estou acelerando um pouquinho, porque acabei de ver o horário. E aqui, à direita, uma fotografia do Shogun Tokugawa com a roupa militar francesa, o uniforme, e à esquerda ele com a roupa tradicional. Este desenho ele foi feito pelo próprio Jules Brunet. E os dois caras se entenderam muito bem. Aqui mais um desenho feito pelo capitão Jules Brunet. E aqui são samurais que lutaram de verdade com o Jules Brunet. Eles estão segurando o sabre deles, que é símbolo da condição social deles, e que nem no antigo, como se fazia na Europa antigamente, quem tem espada era nobre, então aqui é a mesma coisa. Quem segura o katana é samurai. Adoro essas antigas fotos.
Então, de novo, um oficial francês junto com samurais. Aqui um general do exército do Shogun. Então, este conflito é conhecido como Guerra Boshin, que quer dizer Guerra do Ano do Dragão. Tem de um lado o Shogun Tokugawa, apoiado pelos franceses, e do outro lado tem o imperador apoiado pelos ingleses. De novo, a formação das tropas. De novo, um desenho de Jules Brunet com o Monte Fuji no fundo. E, como eu falei para vocês, o apoio ele é também tecnológico. Aqui, o primeiro navio de guerra do Japão, na verdade, ele é de fabricação francesa. Então, dá para ver que ele é de metal. E tem também a chaminé aqui, mostrando que ele está usando vapor e, ao mesmo tempo, um barco à vela. Então, de novo, realmente um momento de transição. Bom, como vai acabar a história? O exército francês conversou com o exército do Shogun e com o Shogun mesmo para estabelecer uma estratégia, só que o Shogun não aceitou a estratégia. E, em resumo, os franceses vão falar, bomba, se vira então, em resumo. E o Shogun vai perder o título, e os franceses vão chamar os oficiais de volta para a França, mas, de qualquer jeito, todos os países fizeram a mesma coisa. Os ingleses fizeram a mesma coisa. Eles vão se posicionar neutra, porque ninguém sabe o que vai sair disso, na verdade, se o Shogun ou o imperador que vai ganhar. Então, França e Inglaterra tiveram a mesma reação de dizer se viram e a gente vai falar com quem vai ganhar. Resumo. Só que, na verdade, o Jules Brunet, ele não vai aceitar, ele vai escrever uma carta que ele vai mandar para o ministro da Guerra, também para o chefe dele, Chanoine, e também para o próprio imperador. Então, vou ler com vocês. Assumo toda a responsabilidade do fato, afastando-me sem avisar você com antecedência. Eu quero tentar ser útil para os nossos amigos neste país. Eu não sou enganado pelas dificuldades. Eu não me faço ilusões sobre as dificuldades, determinado a morrer ou a servir bem a causa francesa neste país. Então, é interessante porque ele escreve esta carta, sabendo que fazendo isso ele vai ser condenado à morte, porque fazendo isso ele recusa as ordens que ele já recebeu. Então, ele normalmente vai merecer a morte. Mas nessa carta, ele se recusa a abandonar os soldados que ele acabou de formar, esses soldados japoneses. Então, ele vai fugir e vai acompanhar os japoneses. E, na verdade, os responsáveis deles vão dar um jeito. Eles vão fazer como se como se fosse um tipo de afastamento temporário. Ele continua de fazer parte do exército, só que em um período entre parênteses, vamos dizer. Eles fizeram uma coisa para ele não ter problema. Então, o que aconteceu é que com os soldados japoneses, ele foi bem no norte do Japão, numa ilha que hoje se chama de Hokkaido, e ele formou com o Takeaki Enomoto a República de Edo, que na verdade não demorou quase, que ficou durante um tempinho, como vocês podem ver, quase a metade de um ano só, 6 meses. E à frente tinha o exército imperial que acabou completamente com eles. Então, o final da história é que o
o Jules Brunet, ele conseguiu escapar nadando. Ele foi recuperado por um barco holandês, se eu me lembro bem, e acabou com a República de Edo. E depois ele voltou para a França e o poder imperial se estabeleceu de verdade, vamos dizer. Aqui são os oficiais do exército imperial. E o Jules Brunet voltou e depois ele teve uma bela carreira. Ele acabou general. Aqui a tumba dele. E o interessante é que depois ele recebeu títulos do regime imperial. Então ele foi comandante da Ordem do Sol Nascente e depois grande oficial do Tesouro Sagrado do Mikado. E ele foi respeitado, na verdade, porque ele não abandonou os soldados que ele tinha formado. Ele arriscou a vida dele para ficar com eles. Mas, para continuar com o filme, O Verdadeiro Samurai e o Saigo Takamori, no filme eles misturaram duas histórias. Eles misturaram a oposição Shogun-Imperador e eles fizeram uma mistura com esse personagem, Saigo Takamori, que queria manter os privilégios dos samurais. Então, rapidamente, aqui ele está vestido como um ocidental, como vocês podem ver. Ele estava a favor da restauração do imperador, só que depois ele foi decepcionado, porque ele percebeu que o imperador estava reformando absolutamente tudo e que os samurais iam perder todos os privilégios. E isso ele não queria. Então, o que ele fez? Ele voltou para a província dele, ele começou a se organizar como república independente, vamos dizer. E rolou a revolta de Satsuma. Então, é um massacre. E o que vocês estão vendo no final do filme? Não sei se alguém já viu, mas 400 pessoas e à frente 7.000 pessoas. Então, está completamente desequilibrado. Aqui eu coloquei enquadrado o Saigo Takamori, justamente. Ao contrário do que pode se ver no filme, as armas de fogo são usadas dos dois lados, tá? E, bom, todos morreram. E, ele teve um final heróico do ponto de vista samurai, vamos dizer. E hoje tem essa estátua. De novo, é interessante ver a inversão. Ele era inimigo do poder imperial, mas depois ele foi respeitado porque ele encarnou, na verdade, os samurais são. É por isso que a gente fala que é o último samurai. É o último que queria defender o privilégio dos samurais e que queria lutar para continuar como que era antes, na verdade. Então, ele é considerado o último samurai. E faz parte da identidade japonesa. Por isso que ele tem estátua em Tóquio hoje. A conclusão não é uma verdadeira conclusão, como vocês podem ver. É só para falar um pouquinho do que a gente viu. Então, tentei mostrar para vocês essas três fases. Primeiro, chegada dos portugueses. Depois, fechamento do país por conta do proselitismo dos missionários jesuítas portugueses. E a terceira fase, o Bakumatsu, é a abertura forçada pelos americanos dos portos japoneses, que depois evoluiu em uma bagunça enorme que gerou depois o restabelecimento ao poder do imperador e uma reforma da sociedade. E isso vai gerar depois um novo período, que é o período Meiji, que depois vai se caracterizar por
política de expansão sobre o Pacífico. Os japoneses depois vão para a Rússia, para a Manchúria, para a China, para a Coreia, também cometendo exações terríveis, mas com essa ideia de um Japão radiante, junto com um equipamento super moderno, que é, na verdade, a consequência de todas essas trocas culturais e tecnológicas que rolaram durante séculos. Tá? Mas isso é outra história. Depois são os anos 30, Segunda Guerra Mundial, etc., etc., é outro assunto. E acho que eu consegui deixar alguns minutos para conversa, se quiserem. Então, sei lá, eu poderia ler as perguntas, a menos que você quer ler as perguntas, Lívia. Ives, estou aqui com as perguntas na mão, posso fazer uma mediação para você. Uhum, A tá primeira bom. pergunta, então vamos lá. Se você quiser, o pessoal está anotando aí, se você quiser deixar de compartilhar, Ives, para o pessoal te ver, acho que pode. Tá bom, para de compartilhar? Isso. Tá bom. Aí, assim, o pessoal consegue Deu te ver. certo? Deu certo. Tá bom. Acho que uma das perguntas, o pessoal comentou sobre o material, a gente, só para deixar claro, a gente disponibiliza a gravação desse encontro e no YouTube da Casa Museu Maclabim. Então, assim que a gente disponibilizar, a gente vai encaminhar o link para vocês reassistirem por e-mail, tá bom? Tá bom. Posso, se tem pessoas interessadas, posso mandar essa apresentação em PDF. Interessa sim, então se você puder encaminhar, amanhã a gente manda por e-mail para todo mundo que preencher então aqui o formulário que eu encaminhei, a gente envia o certificado e o formulário. Bom, vamos lá. Tá bom. A pergunta do Sandro, Ives, ele pergunta assim, o Japão sempre me intriga, apesar dessas referências, isso foi bem no começo da palestra, apesar dessas referências, há muitos relatos sobre a sociedade japonesa, algo como machista. Isso não procede nessa época ou é um olhar eurocêntrico que não entende muito bem os códigos de convivência japoneses? Então, você se lembra desse trecho que eu mostrei para vocês, que na verdade é a mulher que manda e tudo? Acho que no Japão tem a diferença entre o que pode se ver fora da casa e dentro da casa. E hoje, pelo menos, então vou falar do que eu sei, tá? No mundo de fora, a mulher, ela tem que seguir o marido e tudo, mas dentro da casa, quem manda é ela. Por exemplo, é ela que vai cuidar do dinheiro, é ela que vai dar dinheiro para o marido para ele poder se comprar alguma coisa e tudo. E aparentemente tem essa oposição entre a mulher de fora e a mulher de dentro da casa. Mas, de um modo geral, é claro que é um mundo machista, é claro, porque tem papéis bem diferenciados na sociedade. Então é verdade. Perfeito, Ives, obrigada. Vou puxar a próxima de Jocely. Na atualidade, o Japão possui algum preconceito em relação ao cristianismo ou outras religiões? Hoje, Isso, ou na época? na atualidade. Hoje? Na atualidade. Não, acho que não. Não sei, não sou especialista sobre a questão religiosa no Japão hoje, mas nunca ouvi falar de um preconceito. Não é uma religião dominante, mas tem cristãos hoje no Japão e não ouvi falar de preconceito. Perfeito, Ives. A última. É que, é que, Diga lá, diga é que lá. mesmo durante o período Edo, na verdade, como eu tentei mostrar para vocês, não era um problema de religião, era um problema político, um problema de poder. O problema do Shogun não era de saber o que as pessoas acreditavam. O poder, a única exigência dele era de ter certeza que essas pessoas não iam passar para outro reinado.
Então não era um problema religioso. Perfeito, Ives, obrigada. Já vou puxar a próxima de Jocely também. Quando você estava no slide falando um pouco sobre a hierarquia social, foi que a pergunta veio, Ives, sobre e as mulheres, dos papéis, né? E as mulheres, como que elas eram tratadas? Você comentou isso, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre essa diferenciação em cada... Tá. Então, as mulheres, bom, tem mulheres que podiam ser samurais, por exemplo. Não sei se é uma coisa que é conhecida até o momento da pacificação do país. Tem mulheres que podiam, por exemplo, tem uma mulher famosa que não quer deixar o marido ir para a guerra e que decidiu ela mesma acompanhar o marido para a guerra. Então tem alguns exemplos assim, mas no modo geral elas podiam ser, sei lá, proprietária de um comércio, por exemplo. A respeito da vida privada, se esperava da mulher, sobretudo, ter um herdeiro. E se não era o caso, o marido podia ter toda a legitimidade de buscar uma outra mulher. O divórcio não existia. Uma mulher, ela tinha que fugir até, tinha alguns templos que podiam receber mulheres, e depois de um certo momento, a sociedade considerava que o casamento era acabado, mas não tinha divórcio que nem hoje. O que eu posso dizer para vocês? Ela é dona da casa, ela cuida de tudo que é da casa. E acho que é isso. Na verdade, um papel muito tradicional, vamos dizer, cuidar da casa e tudo, mas com o direito de ter um negócio. Interessante ver essas diferenças. Outra pergunta do Sandro, se tem alguma obra, preferencialmente em português, sobre esse percurso que você descreveu tão bem hoje. Esse percurso histórico. Uma obra que uma obra, então, poderia aconselhar, por exemplo, tem biombos famosos que foram feitos pelos japoneses que mostram justamente a chegada dos portugueses. De qualquer jeito, se vocês fazem uma pesquisa procurando imagens sobre portugueses no Japão e tudo, uma das primeiras coisas que aparece são esses biombos magníficos. E se vocês querem ver objetos assim, sobre este tema, eu aconselho, sobretudo, a visita de um museu em Lisboa, que se chama Museu do Oriente, e que mostra justamente toda, todo esse movimento português de comércio pela Ásia, de trocas culturais. Tem representações religiosas japonesas, tem coisas incríveis. Eu vi esse museu há tipo 10 anos atrás e fiquei completamente encantado. E na região dos museus de Lisboa, esqueci o nome, perto da Torre de Belém, mas é realmente um lugar que eu aconselho. E lá tem muitos objetos assim para descobrir, né? E se não, uma categoria de objeto que eu acho interessante, pessoalmente, são justamente alguns desses objetos que eu tentei mostrar para vocês, que mostram o sincretismo cultural. Quando tem, por exemplo, esse baú que é de forma europeia, junto com uma técnica de incrustação japonesa. Ou retratos, justamente, que são de um assunto europeu, mas realizado com uma técnica japonesa, ou o contrário. Acho muito interessante ver esse sincretismo, que eu mostrei também com as armaduras. A armadura japonesa, junto com um peitoral europeu, um capacete europeu. Pessoalmente, acho, porque mostra esse intercâmbio, essas trocas de ideias tecnológicas. Nossa, interessantíssimo isso. Fica, então, essas referências
Pergunta do Carlindo. Além do François Caron, outros europeus descreveram o Japão durante o período Sakoku? Sim, tem outros europeus que foram, tem inclusive, normalmente são holandeses, como eu falei para vocês, e antes disso os portugueses que foram lá, e às vezes tem outras nacionalidades, mas eles tinham que se esconder. Por exemplo, tenho aqui um livro de um francês que entrou no Japão, disfarçado de holandês. Ele falou que era cirúrgico holandês para poder entrar, e os japoneses não faziam diferença. Então, tem outros nomes que eu não consigo me lembrar agora, mas tem outros nomes, sim. Posso tentar achar para quem está interessado. Ótimo, Ives. Bom, vamos caminhando para o final. A pergunta da Ieda é: que influência os artistas japoneses tiveram nos franceses impressionistas? Que influência os artistas japoneses tiveram nos franceses impressionistas? Não sei se eu entendi a pergunta, porque é um jeito de escrever que eu não conheço. A pergunta é de saber se os impressionistas estão inspirados pelos trabalhos de pintores japoneses. Isso. Qual influência os artistas, qual seria Sim. essa influência que os artistas japoneses tiveram entre os impressionistas? Não, acho super interessante de fazer essa pergunta, porque rolou uma exposição que era exatamente sobre este tema. Era sobre o Van Gogh, se eu me lembro bem. Van Gogh era uma justaposição de pintura de Van Gogh do lado as inspirações japonesas. Então, do modo geral, tem grande nome, tipo Hiroshige, que foram super conhecidos na Europa, o Hokusai também, e eles tiveram um impacto sobre esses pintores. Pessoal comentando aqui, a Paulina influenciaram através de gravuras japonesas, chegaram no Ocidente. Bom, pessoal, pela dada hora, já vamos encerrando, então. Tem uma diferença grande de fuso. O Ives está aí 3, 4 horas Tudo bem. de diferença. Nosso horário já deu. Então, enfim, Ives, queria agradecer pela palestra impressionante. Você sempre com um mergulho em todas as pesquisas que você traz, todas essas referências. É realmente um privilégio poder contar com você aqui e Enfim, então todo mundo comentou aqui também agradecendo. 2 semanas atrás a gente estava em outro período histórico, com outro recorte, e agora você muda a zona, enfim, o período. É realmente impressionante como você trata e o cuidado que você tem de trazer essas informações. Então fica aqui realmente nosso agradecimento em nome da Casa Museu Maclabin, por ter você e a Cíntia como parceiros intelectuais nas nossas palestras, nos nossos catálogos. Então, te agradeço demais. Agradeço a quem ficou com a gente até o presente momento também. E, bom, é isso. Boa noite para vocês, bom descanso e nos vemos nas nossas próximas programações. A última palavra é sua, Ives. Obrigada. Não, obrigado. Não, eu queria, sobretudo, agradecer a todo mundo. Desculpa pelo final, eu dei uma baixada, que não sei se o horário e tudo, acho que é hora de dormir, mas fiquei super feliz de poder falar, de falar do assunto com vocês, e espero que vocês gostaram. Eu agradeço mais uma vez pelo convite da Casa Museu em Maclabina, e até uma próxima vez, talvez. Com certeza teremos, o pessoal já está pedindo aqui e eu também, então a gente vai pensar nesse tema e em breve comunica. Obrigada, Ives, bom descanso para vocês aí, tchau, tchau, pessoal, boa noite. Obrigado. Boa noite, tchau.